It's now my pleasure to introduce the next keynote speaker, José Antonio Bandeirinha, architect, graduated at the Escola Superior de Belas Artes of Porto in 1983, professor in the architecture department of the University of Coimbra, also former president of the Department of Architecture of the Coimbra University, pro-rector for cultural affairs, and former director of the College of Arts, also at the University of Coimbra, and senior researcher at the Center for Social Studies. He will now speak today of the subject of his PhD work, entitled The Sal Process and the Architecture in April 25, 1974, this pioneering experiment which was born out of the Portuguese Revolution in 1974 and led by architects who work with the local communities to address urgent housing needs of underprivileged communities across the country. So, with ostinato rigore, un proyecto nasciza una decade de 1970. José Antonio Bandeirinha, the floor is yours. Thank you. Buenas tardes. Quiero empezar por saludar el nono Congreso do Común Ibérico. Quiero también agradecer, muchas gracias a la organización por la invitación. Quiero deciros que mi respeto por las lenguas hace que no quiero molestar ninguna, entonces debo no solo hablar voy a hablar en portugués, les pido disculpa por eso, y también voy a leer un poquito para controlar mejor el tiempo. Entonces les pido también que me perdonen por todo esto. A arquitectura portuguesa, voy a intentar hablar con las sílabas más abiertas que el portugués normal para que todos puedan entender um pouquinho mais. A arquitetura portuguesa tem vindo a atingir uma expressão verdadeiramente internacional. Essa expressão não pode ser atribuída unicamente a uma razão específica, nem tampouco a um conjunto compacto de razões, mas antes a um complexo e multifacetado espectro de circunstâncias de ordem política e cultural, que nem sempre dizem respeito ao âmbito exclusivamente disciplinar. Aliás, basta recordar a expressão internacional do movimento moderno português, não obstante a sua qualidade intrínseca. Num primeiro momento, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, há com efeito alguns parcos esforços de divulgação internacional, mas a sua recepção foi sempre tíbia e insignificante, reduzida às representações em certames universais, nas feiras. Aqui vemos o pequeno pavilhão de Queiro do Amaral, na Feira Internacional de Paris de 1937, aqui o do Spier, o pavilhão alemão, germânico, e aqui o do CERT, o pequenino do CERT da República Espanhola, de 1937. O nosso pavilhão português é uma espécie de pequeno rodapé do pavilhão do Spier, junto ao Sena, na margem direita. Apesar de tudo, as obras dos nossos mestres modernos mereciam mais divulgação internacional. Mas mesmo no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, Portugal era visto como um país que, embora pertencente ao espaço geográfico da Europa Ocidental, permanecia mergulhado num processo de ensimismamento político que o afastava drasticamente dos ares de reajustamento, de recuperação social, económica, assistencial e cultural que se vinham afirmando um pouco por todo o lado. Era um país sem destino outro que não o de servir de cenário, um cenário piscatório para um neorrealismo tardio, próximo do exotismo, um país estigmatizado pela sua insistência na circunstância político-colonial de uma guerra sem sentido,
que, a pretexto de justificar a sua mítica vocação histórica, a contrariava na realidade. Através da lente suja e baça de uma ditadura de mais de 4 décadas, a Europa e o mundo olhavam para nós, para Portugal, como um parque temático do período anterior à guerra. É, de resto, nesse contexto um pouco mais marginal, que a crítica arquitetónica europeia, em especial a catalã e a italiana, se começa a interessar pelas novas gerações de arquitetos. Os arquitetos modernos portugueses participam nos CIAM, nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, em 1951, em Hoddesdon, e as obras de Viana de Lima e de Fernando Távora são bem recebidas em Waterloo, em 1959. Alguns de entre esses arquitetos desenvolvem uma atividade importante também no seio de outras organizações internacionais, como a União Internacional des Architectes, UIA. Subitamente, ou talvez não, a 25 de abril de 1974, esse mesmo regime ensimismado, uma das mais antigas ditaduras da Europa, sucumbiu, sob a marcha decidida de um grupo de jovens e determinados militares. Surpreendentemente, a ponta ocidental da Europa, o pequeno país ibérico, cujo potencial de orgulho se limitava à condição de cenário para algumas manifestações do neorrealismo tardio, esse pequeno país passou a ocupar um espaço mediático central em toda a Europa e mesmo no mundo. Passou para as primeiras páginas dos meios de comunicação e era um gosto vê-lo desfilar ufano nos noticiários das televisões ou nos painéis luminosos que ocupavam as fachadas das sedes dos principais jornais do mundo. Estávamos então em meados da década de 70. A comunicação global era ainda embrionária e experimental, mas os seus primeiros passos eram determinados. Os poderes instituídos refaziam-se dos tumultos culturais de 1968, em Paris. Sabiam que não podiam mais reprimi-los. Afinavam estratégias para a sua integração no sistema produtivo. A chamada crise do petróleo estava latente. A subida dos preços do barril estava a ser preparada. O ambiente geral era do fim de um ciclo. A sóbria ponderação da incerteza tomava o lugar do ébrio otimismo da certeza. Tal como a cultura do país que então emergia da ditadura, tal como o seu quotidiano de notícias, também a sua arquitetura e a sua cultura arquitetónica atraíram as atenções do mundo, em especial as do resto da Europa. Para além do mais, e com a paragem da construção civil, decorrente do período de incertezas que se vivia, toda a atividade arquitetónica da época se concentrava na resolução dos graves problemas habitacionais do país, em especial na atividade do Serviço de Apoio Ambulatório Local, o SAL, que promovia a habitação nos bairros mais carenciados de um modo participado entre os moradores e as brigadas técnicas, sempre coordenadas por arquitetos. É a partir deste momento e da mais ou menos mitificada empatia participativa com os moradores dos bairros pobres e degradados que se inicia um interesse mais aprofundado pela arquitetura produzida em Portugal. É sabido que entre as cerca de 170 operações do SAL em todo o país, as do Porto se revestiram de um caráter muito diferente. Foram múltiplas as circunstâncias de ordem cultural, social e política que amolduraram essas diferenças de contexto. De igual modo, irei apenas incidir sobre algumas de entre essas circunstâncias. A coordenação do SAL Norte estava entregue a um grupo de 3 personagens, um jurista, Mário Bruxado Coelho, e 2 arquitetos, ou antes, um arquiteto, Alexandre Alves Costa, e uma arquiteta, Margarida Coelho. Era o início do processo e os arquitetos que encabeçavam as brigadas de projeto estavam ainda em fase de definição. Mas havia, desde logo, uma intenção muito clara por parte da coordenação do SAL Norte, já a funcionar, de envolver a Escola de Belas Artes,
aproveitando a experiência de campo que alguns grupos de estudantes já tinham adquirido, mas também e, sobretudo, enriquecendo e reforçando dialeticamente o seu processo de transformação e de abertura. Fora com esse intuito que Alexandre Alves Costa tinha integrado este grupo coordenador, porque também era professor da escola. Por outro lado, houve no Porto, e desde muito cedo, a intuição que o projeto poderia desempenhar um papel central e aglutinador dentro do âmbito mais vasto de todo o processo. Mais do que ser uma, entre outras etapas, esperava-se quase instintivamente que o projeto pudesse incorporar a síntese das novas condições sociais, de uma nova ordem urbana, e, segundo esse ponto de vista, ter uma função que podia também ser decisiva. Foi assim que, para a composição das Brigadas do Porto, começaram num primeiro momento a surgir os nomes dos grupos de arquitetos que estavam também ligados à escola. Irei incidir sobre o trabalho desenvolvido numa dessas operações, um bairro da cidade do Porto, o bairro de São Vítor. Aqui, este bairro. O bairro de São Vítor situa-se numa encosta sobre o Rio Douro e corresponde à malha urbana que se desenvolve a sul da Avenida Rodrigues de Freitas. Esta avenida. A escola é aqui, Escola de Belas Artes. Onde se encontrava essa escola de arquitetura. Era, portanto, um terreno vizinho e familiar, próximo e já anteriormente estudado. Alguns dos estudantes já conheciam o terreno muito bem. No ano anterior, em 1973, o professor Pedro Ramalho tinha lançado um trabalho académico cujo programa era um centro cultural para as Fontainhas. Aqui, as Fontainhas, aqui embaixo. Um largo contíguo ao bairro de São Vítor. Quando surgiu a oportunidade do Sal, logo após o pronunciamento militar de 25 de abril, alguns desses estudantes decidiram também propor uma operação no local. Entre esses estudantes contavam-se Eduardo Souto de Moura, Guilherme Castro e Adalberto Dias, que trabalhava no ateliê do Álvaro Siza. Identificaram os alojamentos carenciados, contactaram a população, decidiram falar com Siza para coordenar a operação. Se tivermos em conta a expansão industrial da cidade do Porto, ao longo do século XIX, um arco que, grosso modo, envolve o núcleo medieval da cidade, aqui. São Vítor corresponde ao extremo oriental desse arco e estende-se ao longo de uma plataforma que se eleva cerca de 70 metros acima do Rio Douro, em vertente mais ou menos abrupta. Ao longo desta zona de expansão industrial e com maior incidência nas áreas mais orientais da cidade, a urbanização processou-se de modo a incorporar também as habitações destinadas a alimentar a força de trabalho dessa indústria em crescimento. As ruas eram loteadas segundo módulos com cerca de 6 metros de frente, mas os talhões tinham uma profundidade muito maior, com várias dezenas de metros. Nas frentes da rua situavam-se as casas burguesas. Aqui as casas burguesas, com as suas pilastras, cornijas e rodapés orladas a granito. Os panos de parede restantes eram revestidos a azulejo ou a ladrilho vidrado. Tinham grandes vãos. Nas mesmas fachadas públicas abriam-se outros vãos, outras portas. 2 portas, aqui 2 portas, por os quais se acedia por uma espécie de túnel ao nível do resto do chão às traseiras das casas. Aí, nas traseiras, desenvolvia-se então um corredor a céu aberto, no interior do lote, ao longo do qual se construíam pequenas casas rudimentares de um só piso. Quando a frente do lote era dupla, esse corredor organizava uma correnteza simétrica de fogos. Quando, por sua vez, integrava um lote simples, era lateralizado e as casas organizavam-se segundo um esquema costas com costas. Estes fogos eram insuficientes para alojar as famílias dos trabalhadores, quase sempre numerosas. As condições de higiene e de salubrização eram atrozes. Havia um único ponto de água para todas as famílias e o esgoto escoava para o sistema urbano geral, frequentemente a céu aberto. A reprodução desta matriz de organização do espaço urbano gerou uma cidade dual, uma cidade na qual a diferença entre os dois mundos se assinalava de um modo muito preciso através de uma só porta.
uma porta que era o limiar de uma distância entre classes, uma distância impossível de superar. Um pouco como nas Mietkasernen berlinenses, da transição do século XIX para o século XX, o espaço público da urbanização oitocentista dissimulava uma realidade outra, que se escondia nos interiores dos quarteirões, atrás de uma só porta, idêntica a tantas outras, que constituíam o limiar do espaço privado burguês, acedia-se aos tugúrios da promiscuidade de uma outra classe, a que alimentava a força produtiva da indústria. Frequentemente, o proprietário do lote era também o industrial, que assim via reverter para si novamente uma parte substancial do salário dos seus trabalhadores sob a forma de renda. Nesta área de São Vítor, mais especificamente, uma parte muito significativa da habitação insalubre e degradada dizia respeito a essa realidade interior, escondida, que no Porto se designava como ilha, talvez derivado do tipo de estrutura urbana que em latim se designava insula, ou insulae, bloco habitacional, mas também quarteirão. A Rua de São Vítor é um eixo importante que se desprende do Jardim de São Lázaro. O projeto começava por dividi-la em dois setores, a noroeste e a sudeste da Praça da Alegria. No setor sudeste, a frente da rua estruturava dois quarteirões, entre a rua Duque de Palmela, a norte, e a Rua Gomes Freire, a sul. O miolo, o interior destes dois quarteirões, era quase integralmente preenchido por ilhas. Dada a proximidade e o conhecimento do local, o projeto inicia-se logo em simultâneo, com a discussão com os habitantes. Não há dois momentos. Há o projeto e a discussão, em simultâneo. A relação com os desejos dos futuros moradores é dialética. Interage com o projeto, não se lhe submete. Ou seja, não existem dois momentos, o da auscultação e o da resposta. O projeto e as maquetes que se vão desenvolvendo motivam, desde logo, a discussão. Deste modo, se compreende a publicação, logo em 1976, de um artigo sobre a operação de São Vítor na revista italiana Lotus Internacional. O artigo intitula-se L'isola proletaria como elemento base del tessuto urbano, e nele se encontram já estipuladas as estratégias, os tempos de ação e os tipos de intervenção. Elabora-se uma resenha histórica baseada na leitura das cartas urbanas da zona ao longo do século XIX. Sob a estrutura urbana existente, revela-se a gênese da formação dos traçados e dos cadastros. Refere-se à importância das ilhas na estrutura urbana do anel que envolve o centro da cidade. Diz-se também que foi estudada a possibilidade de recuperação da ilha como elemento base do tecido urbano. São pesadas as vantagens, que é a proximidade da vida comunitária, e as desvantagens, a segregação e o isolamento no interior do quarteirão. E conclui-se que talvez seja possível densificar as casas, torná-las mais densas, subindo um piso, por exemplo, mas que a condição essencial dessa recuperação é abrir ao máximo os acessos a partir do espaço público. Por outras palavras, tornar este tipo de organização urbana protagonista do traçado, sim, mas dar a esse protagonismo o estatuto de inequívoca igualdade com os outros elementos urbanos, ou seja, as ruas, os largos, as praças. O artigo da revista Lotus Internacional não vem assinado por um autor. Como era comum na época, foi decidido apresentá-lo como um trabalho coletivo, dependente de uma equipa de projeto que vem devidamente referenciada na ficha técnica, juntamente com os principais dados estatísticos referentes aos habitantes, ao número de fogos previstos, aos dados elementares do financiamento. Ao todo são 3 arquitetos, Álvaro Siza, Domingos Tavares e Francisco Guedes, e 5 estudantes de arquitetura, Adalberto Dias, Eduardo Souto Moura, Graça Nieto, Manuela Sambade, Paula Cabral. Há uma análise muito aprofundada deste artigo, que foi, de resto, já elaborada por Alexandre Alves Costa, nas páginas do Jornal Arquitetos, que é o jornal da Ordem dos Arquitetos em Portugal, no número 204. Eu irei aqui focar com maior incidência um dos aspectos mais particulares. Passo a explicar. Numa das páginas deste artigo da Lotus, destaca-se em caixa um texto escrito numa toada que oscila entre o manifesto
e a declaração de intenções, um statement, como se diria hoje. Intitula-se Linee di azione dei tecnici enquanto tecnici. Embora não esteja assinado, sabe-se que foi escrito pelo próprio CISA e muito para além das questões de método de projeto, de estratégia de intervenção, das definições do traçado, de opções construtivas e materiais, impõe-se enquanto posição de princípio inerente à própria prática da arquitetura. Eis o texto original, escrito por CISA, não a tradução que a revista Loctus faz bilingue, em italiano e em inglês. Linhas de ação dos técnicos como técnicos. Parece oportuno informar da ação da Brigada enquanto equipa técnica dentro do contexto político atual. A Brigada não adota uma posição elementar, aprender com o povo, ou ensinar o povo. Entra com a sua formação real, aceitando e criticando as circunstâncias dessa formação e com a total adesão a um objetivo, o controle das populações sobre as zonas degradadas em que habitam e sobre as diretrizes da sua apropriação e recuperação. Controle esse que necessariamente tem de ser à partida alargado à própria cidade e não só. O ultrapassar dos objetivos que diretamente deram origem ao processo SAL por parte das associações está intimamente ligado à dinâmica do processo revolucionário português, de que é motor e reflexo. A Brigada considera que a sua formação e as suas ideias, nos limites aparentes para a reconstrução do habitat, em dialética com as atuais das populações para quem trabalha, estarão na base de um mundo físico criado para e por uma sociedade que se deseja sem classes. A Brigada recusa os caminhos do mimetismo ou da ambiguidade como estreitos ou demagógicos. A Brigada não considera nem admite que a urgência dos problemas seja um limite à qualidade e à poesia. Poesia, entendida como total adesão e expressão do processo político em curso, em toda a sua riqueza e complexidade. Riqueza em complexidade cujas raízes se encontram e só num movimento popular, coletivo e irreversível. A Brigada procura não confundir objetivos com métodos. Estabelece, em conjunto com a Associação de Moradores, prioridades para cada momento, a corrigir quando necessário, adotando uma permanente posição de crítica. Dentro desta ótica, todas as posições têm de ser assumidas como partes de um processo dinâmico, sendo indispensável a adoção de uma metodologia a isso apropriada. Ultrapassados os processos burocráticos e tecnocráticos, o conceito do projeto é outro. Esse conceito não deve ter nada a ver, entretanto, com o improviso ou com a bengala. O rigor não é um limite à dinâmica do processo. O rigor tem de estar intimamente ligado à real possibilidade de avanço, ao amadurecimento, à capacidade de resposta ao processo e sempre presente. O rigor tem de ser diretamente proporcional a essa capacidade de resposta. O rigor não é um limite à imaginação. O rigor não é um limite à coletiva criatividade. O rigor é a capacidade de resposta a um processo dinâmico. A qualidade é o respeito pelo povo, Che. Fim de citação. Perdão. As circunstâncias que amolduraram este manifesto são múltiplas e complexas. Ou, dito de outra forma, as motivações que levaram Álvaro Siza a escrevê-lo e a publicá-lo em paralelo com o projeto de São Vítor não se podem reproduzir de modo simplista, de acordo com esta ou aquela causa. No entanto, eu gostava de enumerar aqui 3 ordens de circunstâncias que conduziram diretamente a essas motivações. Enumerá-las hei de seguida. Em primeiro, o envolvimento social e político. Vivia-se então uma época de acelerada acentuação do desequilíbrio entre a capacidade de prever, a capacidade que é inerente ao projeto, e a capacidade de agir. Não só a capacidade de prever as consequências nocivas para a ciência moderna, mas também a capacidade de prever que pode
ser reconhecida sob um ponto de vista transversal como direta e etimologicamente associada à ideia de projeto, ele mesmo. A debilidade desta última capacidade de prever provinha da crise da arquitetura moderna. É evidente, estamos nos anos 70. Da recusa das consequências da sua diluição nos sistemas de mercado, da crítica ao funcionalismo e da consequente obsessiva e ansiosa procura de uma outra forma, de uma alteridade formal. A capacidade de agir, por sua vez, estava fortalecida pela circunstância social e política que sugeria urgências e pressões no tempo de ação, que apontava a todo momento para as práticas como meio de acelerar a consciência ideológica, que foi apanhada de surpresa pela intensidade do cotidiano revolucionário. A própria noção de processo evolutivo aberto à incerteza das circunstâncias e puxado pelo dinamismo orgânico dos moradores, que estavam em luta, tinha desde logo subjacente a capacidade de agir como uma determinante essencial das intervenções, isto é, nenhuma capacidade de prover, que era o projeto, sobreviveria por muito tempo à retração da capacidade de agir, às práticas sociais, consequentes, continuadas. A capacidade de agir, por sua vez, não podia esperar pela capacidade de prever. Essa era uma das suas condições de sobrevivência no conturbado cotidiano revolucionário. Ou o projeto era expedito e acompanhava a evolução das práticas, ou era superado, ostracizado e, por vezes, aniquilado por elas. Assim, as condições do exercício da arquitetura estavam suspensas por um fio muito instável e a chave da sua libertação residia exatamente nessa instabilidade. Mas qualquer derrocada significava o seu aniquilamento, ou, por outras palavras, estavam sujeitos a um processo de icarização, como o Ícaro, condicionadas pela sua própria aspiração libertadora, tal como o Ícaro. Qualquer aproximação excessiva às fontes de calor, à revolução e ao movimento revolucionário, derretia a cera das asas, mas qualquer desequilíbrio em relação às práticas sociais liquidava a essência do projeto. Esse desequilíbrio era predominantemente causado pelas assimetrias de um eixo que tinha numa ponta o seguidismo e a arrogância técnica na outra ponta. Já no que diz respeito à ação sobre a realidade, sobre as práticas contemporâneas, o campo da ação estava, mesmo sob o ponto de vista oficial, comprometido com o trabalho direto com os moradores. Neste período inicial, muitas das equipas dos trabalhadores do SAL tornaram também, em parte pela renúncia ética do antes, do tempo anterior, esse compromisso extensivo aos rumos políticos e sociais que o país parecia querer tomar. No caso de São Vítor, estava, contudo, vedada a possibilidade, por muito ténue que fosse, de toda e qualquer concessão à ordem populista, ir ao encontro do gosto ou das aspirações, entre aspas, do povo, por muito atraentes que fossem esses desígnios, essa era uma condição para a tal qualidade, entre aspas, também, do trabalho, que numa paráfrase de Che Guevara, e logo quem, significava o respeito pelo povo, tout court. Em parte, portanto, as motivações do texto inscreviam-se na intenção de prevenir esse atropelo das práticas sobre o ato de projeto. Mas não só. Em segundo lugar, a historicidade das práticas arquitetónicas. Em face deste atribulado momento, como se poderia posicionar a prática do projeto, entendida como mediação ou negociação entre o destino disciplinar da arquitetura e a sua historicidade, ou como instrumento dos valores conservados no tempo, atuando sobre o decurso ininterrupto das práticas contemporâneas. Aqui citei uma ideia desenvolvida por Francesco Dalcò, em Dilucidaciones. Como encontrar esse papel, como enquadrá-lo, esse papel polar, simultâneo, do projeto arquitetónico, um papel que se equilibra entre o desfiar irregular, mas incessante, do contributo metodológico da tradição e o fluxo das práticas sociais, que neste momento de particular intensidade inebriava todos os recantos da atividade humana. As condições do exercício da arquitetura nas operações do processo social foram reguladas por uma relação tradicional,
quase tradicionalista com o projeto. E Cisa sabia o melhor que ninguém. Nem outra coisa seria de esperar. Vivia-se numa época de emergência crítica, de antinomia dialética, é certo. Uma época na qual os critérios se definiam essencialmente por oposição ao desgaste dos grandes postulados universais herdados do movimento moderno. Mas essa situação, que foi proficuamente comentada sob os pontos de vista filosófico, sociológico, muito dificilmente se poderia transpor de um modo linear para a atividade projetual dos arquitetos. Podia aniquilá-la. O entendimento do processo de produção do espaço urbanizado foi, de resto, uma premissa muito evidente em São Vítor. Desde logo pelo destaque que é dado à análise histórica das cartas topográficas do século XIX. Mas não só. No afloramento das principais intenções do projeto, sente-se da parte de Cisa a procura obstinada do modo de manter presente a ideia de ruína. A ruína, que era a ruína da circunstância de classe que produziu aquele espaço. Não uma ruína romântica, que pudesse sublinhar arqueologicamente as curiosidades de outrora, mas antes uma ruína que acentuasse ainda mais a emergência da alteração da ordem social. A alteração da ordem social não deve implicar a alteração da ordem urbana. Sobretudo, não deve ser confundida com ela. Deve integrar-se na ordem urbana existente com inteligência e capacidade de adaptação, como sempre aconteceu com a cidade. A ruína vem, desde certo modo, monumentalizar a nova ordem social, por contraste. Não se tratava de criar a nova cidade para um futuro de classe. Tratava-se de adaptar a cidade real, com as suas estruturas ancestrais, à nova circunstância que se projeta. O que emergiu de todo este processo não foi nenhuma espécie de lição deduzida exclusivamente do contacto direto com os interessados, com os moradores. Foi, isso sim, a projeção desse contacto sob a forma de arquitetura nas mais subtis e ameaçadas memórias de um território urbano todo feito de práticas sociais. O que emergiu foi a utilização de instrumentos de projeto que potenciassem outros significados, outras sensibilidades que não a mera recuperação, o mero embelezamento dos espaços antigos, que conseguissem petrificar momentos esquecidos, momentos que estavam condenados a ser arrasados juntamente com os escombros das operações do urban renewal ou das obras especulativas. Como, de resto, sabemos que veio, infelizmente, a acontecer depois. E, por fim, em terceiro lugar, a cidade como mediação política da arquitetura. O manifesto escrito por Cisa, publicado em italiano e em inglês nas páginas da Lotus Internacional, tinha em mente as possibilidades de um desvio populista da prática da arquitetura, é certo. Ou, pior ainda, de um desvio técnico do ato de projeto. O seu propósito era reagir-lhe por antecipação, para que o trabalho pudesse seguir o seu curso sem precalços. A pressão populista para resolver, entre aspas, os problemas habitacionais da população foi, de resto, uma presença constante durante a atividade das equipas que trabalharam em cerca de 170 projetos, operações SAL, em todo o país. Podemos entender o manifesto como reação a essa pressão sempre presente, ora por parte dos próprios moradores, ora sobretudo por parte dos muitos ativistas políticos que circundavam à volta das atividades do SAL. Mas podemos também entendê-la como terapia preventiva dessa mesma pressão. Mas muito para além de prevenir estes desvios populistas, está a intenção de assumir o projeto como a tal mediação entre o destino disciplinar da arquitetura e a sua historicidade, ou como instrumento de valores conservados no tempo, atuando sobre o decurso ininterrupto das práticas contemporâneas. Voltei a citar a tal ideia de Francesco Dalcó. A obrigatoriedade ética de enveredar por um caminho mais espinhoso, mais difícil de justificar em contexto revolucionário, é algo que se revela de forma clara e inequívoca ao longo do texto. Ou seja, é necessário esclarecer que uma coisa é o tempo próprio da ação política, da elaboração estratégica, da oportunidade tática, do debate ideológico e da luta na rua.
A outra coisa, completamente diferente, é a prática arquitetónica, que, tal como em qualquer circunstância projetual, interpreta e entende o contexto, mas tem como condição de sobrevivência a sua própria autonomização dos tempos e das circunstâncias desse contexto. Esta autonomização é a condição sine qua non do rigor do trabalho. O rigor que é, de resto, um conceito subejamente referido no texto do manifesto. Melhor dizendo, ao contrário do que a cartilha populista poderia fazer crer, a urgência revolucionária não deve penetrar intempestivamente na esfera da ação da arquitetura. Esta é a primeira grande, mais ou menos óbvia, ilação que podemos tirar do manifesto. Mas ele significa bem mais do que isso. Cisa estava bem ciente de que, a despeito da condição de autonomização da atividade projetual, há um território de contacto entre a ação política e a prática arquitetónica. Esse território chama-se cidade. E era sobre ele que, sem dúvida, lhe interessava, a ele, Cisa, incidir primordialmente. Nesse sentido, e por cause, a proposta transportava, esta proposta de projeto, transportava consigo, desde logo, um dispositivo que golpeava de modo acutilante o coração da coisa política. Abria os espaços interiores de circulação das ilhas, antes semi-privados, ao espaço público. Virava do avesso, ao revés, os interiores do quarteirão, da cidade burguesa, antes ocultos e marginais, e transformava-os em protagonistas do projeto urbano. Essa intenção assumia uma atitude cuja dimensão política era incomensurável, por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, porque era a própria proposta arquitetónica, ou seja, era a arquitetura ela mesma que revolvia o sentido de classe do espaço organizado. A organização do espaço combate-se com a organização do espaço. A luta é no mesmo terreno. Não se refugia nos terrenos da tecnologia, da ciência, da ecologia ou da sociologia. Em segundo lugar, porque faz da cidade o tecido sobre o qual se pretendem reforçar ou alisar as pregas que consubstanciam o problema político, desigualdades, alienações, controlo, repressão. A cidade emerge, ou emergiria se o projeto tem ido para a frente, renovada, não como resultado da necessidade da renovação dos estoques do mercado imobiliário, mas antes como resgate arquitetónico da coisa política. Se tomarmos como circunstância os territórios da realidade, os territórios do real, essa é a possibilidade mais credível que a arquitetura tem de atuar politicamente, surgir por dentro e atuar. Atuar não sobre a cidade, mas com a cidade e pela cidade. A obra de São Vítor tivera início em novembro de 1974 e envolvia a construção de 32 fogos numa primeira fase, 20 fogos na segunda fase. Quando, a 27 de outubro de 1976, saiu o despacho ministerial que deslocava a tutela do SAL para os ayuntamentos, para as câmaras municipais, São Vítor ainda mal tinha começado. A obra de infraestruturas foi das primeiras a arrancar em junho de 1975, embora a dos fogos só se tenha iniciado em outubro do mesmo ano. De todas as intenções que o projeto enunciava, ora nas revistas que o divulgavam intensamente, ora nos muitos esquiços de Cisa, a única coisa visível que ficou foi a pequena banda de habitações da Senhora das Dores, que é de difícil percepção, porque foi alienada do restante contexto das intervenções e dos restantes arranjos urbanos previstos no projeto. Essa pequena banda, de resto, dizia respeito a habitações temporárias, que os moradores ocupariam enquanto as suas casas nas ilhas estivessem a sofrer obras de requalificação. A partir daquela data, que marcou o fim do processo SAL como um todo, a Brigada deixou de ter jurisdição sobre a obra. A Câmara Municipal, o Ayuntamento, preocupou-se de imediato em alterar as estratégias, e em anular as intenções do projeto. Ao invés do que se passou no outro bairro do Cisa, no bairro da Bolsa, também no Porto,
que veio a ser acabado e remodelado pelo mesmo autor, o arquiteto Álvaro Siza nunca mais foi chamado a intervir no espaço urbano do bairro de São Vítor. É sabido que o fim do Sal teve consequências muito diversas no desenvolvimento dos projetos de cerca das 7 dezenas de bairros que foram em construção na altura. No bairro de São Vítor teve consequências trágicas. Começou com a interrupção violenta e abrupta do processo, contando com uma campanha de estigmatização pela imprensa, pelos periódicos locais. Depois passou à fase de abandono, foi completamente esquecida e, por fim, a chamada renovação foi entregue a outras agências contratadas pela Câmara Municipal. No manifesto de Siza, com o sugestivo título Linhas de Ação dos Técnicos como Técnicos, uma das palavras mais insistentes era o rigor. E não era por acaso. Siza pressentia já em 1976 a emergência de um mundo no qual o rigor, enquanto tópico, mas também enquanto conceito, passaria a ter um lugar muito marginal. O rigor não é neutro, não é tecnicamente correto. O rigor é, para dizer a verdade, eminentemente político. O rigor não é mediático, não se exprime através das redes sociais, nem nelas tem lugar, por definição. O rigor vive encarcerado no seio de determinadas atividades muito circunscritas. Uma delas é seguramente a arquitetura. Desafortunadamente, o rigor não sobreviveu a São Vítor. Para o perseguir é necessária persistência, e a persistência pode superar a duração de uma vida inteira, por muito intensa e rigorosa que essa vida seja. Vou acabar. Leonardo da Vinci regressou a Milão por volta de 1506, quando a cidade estava sob o comando de Charles d'Amboise. Talvez estivesse farto de aturar o jovem Miguel Ângelo em Florença, diria eu. Foi precisamente nessa altura que desenvolveu muitas das suas obras, em razão das quais nós admitimos hoje a hipótese de o considerar também como um arquiteto. Foi aí que ele desenvolveu a arquitetura de uma forma mais intensa. Foi também nessa altura que considerou a possibilidade de adotar o rigor obstinado, ostinato rigore, na sua muito particular ortografia, como insígnia da sua própria atividade, da sua multifacetada atividade. Desenhou essa insígnia emblematizada por um arado, que é uma homenagem ao engenho dos ancestrais artefactos agrícolas. Desenhou-a espelhada, como tantas vezes gostava de fazer, para nos despertar múltiplos ângulos de leitura. Era sobre esse mesmo rigor que Siza incidia. De igual modo, o propunha como motto para a intervenção urbana e arquitetónica no bairro de São Vítor. E foi precisamente esse rigor que se tornou insuportável para o status quo pós-revolucionário no Porto a partir de 1976. Muito obrigado. Não sei se há perguntas, não. Não sei se há perguntas, se querem... Sim. Sim. Gracias, eu sou muito grato. Very good.